meninas, mulheres lindas, abençoadas. Nós estamos aqui nesse café maravilhoso com duas mulheres de Deus abençoadas, dois presentes de Deus para minha vida. E nós estamos aqui para fazer um convite para vocês, que daqui a pouco a Gabi vai explicar certinho. Mas enfim, é um evento que nós vamos ter na nossa igreja, que vai se chamar Mulheres Intercessoras. É um assunto que hoje, né, algumas mulheres, nem todas, né, muitas deixaram aí de interceder pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. E nós vamos fazer esse evento e nós vamos convidar vocês, né, para estarem conosco. Mas nós vamos lá, nós vamos conversar um pouquinho, né, mas antes eu quero apresentar a Érica para vocês. Né? A Érica, ela veio lá da Bahia, a minha discípula, faz o quê? 2 anos... 2 anos e meio. 2 anos e meio, né? A Érica, quando veio para cá, estava grávida de 5 meses da Rabi, né? Ela tem uma história de vida maravilhoso, é um testemunho, aquilo que Deus fez na vida dela, e a Érica está aqui. Ela já era líder lá na PIB da Bahia, e aqui, né, por conta do seu chamado, ela continua sendo líder e uma líder de excelência. E a minha nora, né, a Gabi, creio que algumas de vocês já conhecem, é um presente de Deus. Eu oro todos os dias, né, por esse presente maravilhoso que o Senhor nos deu, né, não só para mim, né, para o meu esposo também, é um presente maravilhoso, também minha discípula. E a gente queria conversar um pouco com vocês a esse respeito da mulher intercessora, né, porque a gente sentiu nos dias de hoje que as mulheres pararam de interceder. E nós estávamos conversando agora há pouco a esse respeito, e quando o homem ele para de ir para a igreja, ele deixa de orar, deixa de interceder, mas se tem dentro de casa uma mulher intercessora, o ambiente ele começa a fluir ainda, né? Não sei se vocês percebem isso, né, a casa. Mas quando a mulher ela deixa de orar, ela deixa de interceder, eu vejo assim que toda a casa para, né? Toda a casa. Eu vejo assim que sempre aquela mulher, aquela mãe, ela sempre está lá insistindo para o seu filho, ela sempre está orando, né, para que o seu filho vá para a igreja, sempre intercedendo. E quando ela para de orar, né, eu vejo assim que a casa ela para também. Então há uma grande importância aí das mulheres continuar firme na intercessão. Mas enfim, queria que vocês falassem um pouquinho mais, né? A mulher intercessora, ela tem um posicionamento, ela tem uma importância muito forte dentro da sua casa, né? Ela é uma peça fundamental, né, para que verdadeiramente a família dela esteja fundamentada em Deus, né? Eu vejo como se Deus tivesse dado essa missão à mulher, né? Tanto que Deus colocou a mulher como uma ajudadora, né, do seu esposo, ajudadora do seu lar. E isso é o que faz, isso é que faz a casa fluir. É quando a mulher ela é verdadeiramente ajudadora, intercessora, né? Ela entende esse papel dela dentro de casa. Eu acredito que a mulher ela tem um poder e ela tem um domínio que a gente às vezes esquece esse poder que a gente tem. Sim. A em Provérbios ele fala que a mulher ela cuida da casa. E além de cuidar da casa, ela consegue manter o serviço, o trabalho dela em dia e cuidar das suas criadas. Então, assim, a mulher ela tem o poder de conseguir organizar algo que ninguém na casa consegue fazer. A mulher intercessora, ela tem esse poder. Né? Eu acredito que é por isso que a Bíblia fala assim, a mulher virtuosa, quem achará? Quem vai achar uma mulher dessa? Né? Que tem o poder de conseguir organizar tudo e ainda se manter em pé. E quem que dá essa força para ela? Somente o Espírito Santo que consegue dar essa sabedoria para ela conduzir o lar dela, né? Você sabe que quando o Mateus ele foi para Marinha, foi a primeira vez que ele saiu de casa. Ele ia se ausentar por muito tempo, né? Para mim era uma eternidade, né? Filho fora de casa 2, 3 dias para mim era uma eternidade. E eu lembro de uma oração que eu fiz junto com ele em casa e falei assim: Deus, até aqui os meus olhos viram meu filho, né? E a partir daqui agora os meus olhos não vão vê-lo mais. E a gente sempre coloca os filhos, o esposo, a gente sempre está intercedendo, mas a gente mulher, a gente precisa ver, né? Por mais que você ore, não sei vocês, mas por mais que você ore, né? Eu estava ali orando, mas eu precisava
vê, né? A gente entrega e fala, Deus está nas tuas mãos, mas é um cuidado que Deus tem com a gente tão grande, que nós somos mulheres, e acredito eu que a mulher, a mãe, ela é assim mesmo, né? Ela se envolve no lar. Eu estou dizendo assim que a gente começa assim, a interceder quando a mulher ela está envolvida no seu lar. Está envolvida. Né? Isso. Eu não sei. Fundamental isso aí. A senhora falou aí algo assim, real. A mulher ela tem que amar o lar dela. Ela tem que amar a casa dela. Porque isso vai motivar ela, de fato, a interceder, né? A orar, né? A cuidar do lar dela, né? Por amor, motivada pelo Espírito Santo. E daí ela começa a fazer coisas que a família gosta. Ela começa a agradar a sua família, né? E isso que nos move é o Espírito Santo. É uma comida gostosa que faz, sem o marido nem esperar, mas ele chega e encontra aquela comida, é o Espírito Santo. É o filho que ele chega e de repente tem algo, um mimo que ela preparou em casa para o filho, é o Espírito Santo que move, né? E entre outras coisas dentro de casa. Ela tem que amar o lar. Fundamental ali é o amor pelo lar. Fica natural, né? Fica natural. O Espírito Santo, quando a gente deixa o Espírito Santo ter esse domínio da nossa vida, é algo natural eu fazer isso na minha casa. Natural. Você tem um alerta. Opa, eu sei que eu tenho ingredientes na minha geladeira para mim poder fazer algo pela minha casa. Eu tenho algo para me pôr na mesa de diferente. Então a mulher, quando ela está ligada em Deus, ela começa a amar a família ao ponto de que é um prazer ela manter a casa dela organizada. É um prazer ela manter a casa em ordem. Ela transforma aquele pouco no muito. No muito. Né? Ela transforma aquilo de uma maneira assim, a mulher intercessora. Ela não perde o foco. Se ela não perder o foco, ela continua, né, intercedendo. E às vezes a gente tem aquela questão, né, de como interceder. Será que eu tenho que ficar a madrugada toda, né, orando? Será que eu tenho que, né, como que é, né? Não estou dizendo que você não deve fazer se você tem um propósito. Mas eu vejo assim que não perder o foco é que nem quantas vezes eu fui para o trabalho chorando, intercedendo pela minha casa. Eu estava no trabalho envolvido, mas eu não perdi o foco dentro do meu lar. Né? Eu não perdi esse foco. Então, eu acredito que a intercessão pelo lar é isso, né? É isso, né? É independente. Independente da mulher que ela está fora trabalhando e da que está dentro de casa. Isso é independente. Isso é algo natural da mulher. Né? Isso é algo que ela consegue sim fazer. Independente de ela estar dentro de casa, vivendo aquele momento com a família, porque Deus prepara esse momento, há um tempo para isso, né? E o momento de ela estar fora, né? Trabalhando e ajudando o marido, né? Nas despesas, mas ela não perde o foco. Ela entende que o fundamental é Deus. É Deus. Érica, eu queria fazer uma pergunta para você, que me veio agora, né? Você trabalha, né? Acredito eu que não sei se é 6 horas. Trabalho 8 horas de relógio. 8 horas. Todos os dias. Todos os dias. Né? E para uma mulher que trabalha, né? A Érica tem 2 filhos, a Rabi tem quantos anos? 2 anos. 2 aninhos e o Miguel 7 anos. 7 anos. Então como é para você, né? Sabendo que o teu esposo também trabalha, como é que para você, né, conseguir manter o teu lar, né, intercedendo por ele? Você não tem assim, alguma vez já aconteceu isso? Porque já aconteceu comigo. Sim. De eu achar assim que eu estava sobrecarregada, que tudo era comigo. Ai, não vou mais interceder porque, né, eu tô cansada, né, meu filho não me ajuda, meu esposo não me ajuda, né? Já aconteceu essas crises, né? Logo depois eu voltei pro foco, né? Continuar sabendo que Deus me deu essa missão tão importante, tão preciosa, que é ser esposa e a ser mãe, né? Mas eu queria fazer essa pergunta, como é para você? Enquanto isso você vai falando, nós vamos tomando um cafezinho aqui. Então, para mim, tem sido assim desafiador, né? No início foi desafiador, saber lidar com tudo isso, porque há uma questão, né? Há uma jornada no dia, há uma jornada, né? Então, no início foi um pouco complicado saber lidar com isso, mas eu pedi muito ao Espírito Santo. Eu saio de casa, eu estou em casa e eu fico muito em oração, pedindo a Ele que me dê sabedoria e discernimento de tudo que eu venha fazer, para que
eu não perca o foco. Não perca o foco da minha casa, né? Dos meus filhos, do meu marido, do meu ministério, né? E do meu serviço. Porque se Deus me deu, Ele entende que eu tenho capacidade. Né? Então, se Deus entende que eu tenho capacidade... Mas mesmo com esse todo o cansaço que você tem, sim, você consegue ainda interceder por ele. Você consegue... Porque a intercessão, ela vem... Que a mulher, ela tem olhos para tudo. Alguma coisa está acontecendo com o meu filho. Alguma coisa está acontecendo no meu relacionamento. Essa sensibilidade, porque ela precisa... Essa sensibilidade é um sinal que se acende já. Pim, 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 tem algo de errado, está acontecendo algo. Isso é algo assim... Mas é no espírito, né? É andar no espírito, né, pastora? É aquela coisa, você verdadeiramente aplicar sobre a sua vida os frutos do espírito e ele vai te alertando das coisas, né, ao seu redor. E se eu falar uma coisa aqui pra vocês, eu quero deixar algo muito claro aqui. Você acredita que o momento de mais intercessão que eu tenho na minha vida é no meu serviço? Posso falar algo assim muito sério. O momento que eu mais intercedo pela minha casa é o momento que eu estou no meu serviço. Porque eu estou fora de casa, sabe? Eu estou em outro ambiente e eu entendo que eu preciso preparar aquele ambiente em que eu estou. Eu preciso deixar aquele ambiente propício para que eu possa ouvir o Espírito Santo e não levar para dentro da minha casa os problemas que ali há. Entendi? Que sabedoria, hein? É do Espírito. É uma sabedoria, né, Gabi? É uma sabedoria do Espírito. Tremenda. Mas que maravilhoso, né? Gabi, quanto tempo, Gabi, de casada? Vai fazer 3 anos agora, em novembro. 3 anos já, né? Mas você já vinha, né, Gabi? Intercedendo, orando. A Lina estava falando aqui agora há pouco também, né? Que a gente encontra mulheres intercessoras casadas, né? É bem difícil a gente ver as solteiras intercedendo, né? Orando, pedindo para Deus aí sobre seu futuro esposo, né? No teu caso, Gabi, eu creio, né, pelo que você, né, contou, que você já vinha intercedendo há algum tempo já, né? A gente é acostumado, né, a falar, a gente tá falando agora aqui sobre o poder da mulher em casa, com o marido, com o filho, mas a gente esquece que a intercessão, ela começa, não é após o casamento, né? A intercessão, ela é antes do casamento. Eu preciso me tornar a mulher intercessora antes de ser a esposa intercessora, antes de eu ser a filha intercessora, a mãe intercessora. Então, assim, eu preciso ter isso como prática. E eu lembro que antes de eu conhecer o Mateus, eu falava pro Espírito Santo, eu orava sobre o meu relacionamento, minha vida sentimental. Eu não orava por alguém específico, eu falava assim, Deus, eu só quero que o Senhor guarde meu coração e que o Senhor me mostre aquilo que eu preciso enxergar, aquilo que o Senhor quer que eu veja. Então a minha oração era que eu queria me tornar uma esposa. Eu orava sempre por mim, assim, Deus, eu quero me tornar uma esposa de excelência, eu quero ser alguém que possa trazer algo diferente para minha casa. E eu lembro que eu teve uma época que eu lia muito Provérbios. Eu era encantada pela mulher de Provérbios. Então eu olhava para ela e falava, Jesus, vai ser uma honra eu poder me tornar essa mulher, né, que intercede. E quando eu casei com o Mateus, já era natural eu ficar dentro de casa orando por ele. Eu trabalhava na época, então era um prazer eu estar lá no meu serviço, eu ia no banheiro um pouquinho, às vezes eu via que não tinha alguma coisa legal, eu ia lá, orava um pouquinho sobre ele, pela casa. Então, mas era algo que eu colhi quando eu era solteira, quando eu ainda estava ali na casa da minha mãe, enquanto eu tinha minha mãe ali intercedendo por mim, ela já foi me ensinando a eu interceder também pela minha casa. Olha a importância, né? E essa intercessão, a mulher que ora, ela encontra essa sabedoria em Deus, né? O Espírito Santo vai falando o que deve ser feito, né? Como manter a casa em harmonia, né? Eu vejo você também, né? Por exemplo, você é jovem, bem jovem, você poderia, eu vejo muitas mulheres deixarem os seus filhos, não estou dizendo que, não sou contra isso, né? Mas eu vejo muitas deixarem para poder trabalhar. No seu caso, não. O teu estilo de vida foi por enquanto não, né? Foi por enquanto não. Eu quero ficar no meu lar, eu quero ajudar ainda meu esposo, mantendo em casa, né? Se firmando aqui. Então, eu acho isso, assim, vindo de você também uma sabedoria muito preciosa. Essa questão tua também. Eu sei que tem mulheres que precisam, né? Esse tempo é fundamental.
consolidar a sua casa. Porque esse é um tempo de consolidação. Né? Eu entendo assim, porque eu vivi isso. Né? E no início para mim foi complicado, porque eu não queria. Né? Pra gente, mulher que tem essa questão das atividades, de estar ativa, de trabalhar, de sempre, né? De ser criada vendo a mãe trabalhando. Então você tem de ter a sua independência e de repente você tem que ficar em casa, né? Cuidando do filho, cuidando da casa. Verdade. Esse é um tempo assim de consolidação. Porque você viu isso, né, Gabi? Toda a sua vida, sua mãe tendo que trabalhar, né? E você tem hoje você tem esse privilégio, porque é um privilégio, né? Você tá em casa, você tá ali com o teu filho, você descobre, porque muitas vezes é a babá que descobre, né, que o filho tá falando, e a mãe perde um pouquinho, né? E você não, né? Você diariamente, você tá tendo esses... Eu nasci com a minha mãe sempre trabalhou, então eu nasci nesse ritmo, né, de trabalhar para trazer sustento, então minha mãe nunca parou, então quando eu casei com o Matheus, eu tinha esse ritmo, eu não conseguia parar, então eu ia trabalhar, eu queria chegar em casa, eu queria fazer tudo, então meu ritmo sempre foi esse. Quando eu parei de trabalhar, eu achei que eu ia me diminuir como mulher, eu falava, poxa, mas e agora? Né, eu tinha minhas coisinhas, eu fazia as minhas coisas, e agora eu deixei na mão do meu esposo. Mas eu estava tão acostumada a eu ser independente que eu esqueci que eu tinha um esposo e que também eu tinha um Deus que cuidava de nós dois. Então, eu deixei de trabalhar para cuidar do meu esposo, do meu filho, me ensinou a me aproximar mais do meu Espírito Santo. Eu aprendi a confiar nele e a depender também de Jesus. Né? Então, hoje, eu faço coisas em casa pro meu esposo, pro Pedro, que eu não fazia quando eu trabalhava e quando eu não tinha filho. Eu faço coisas pro Matheus hoje que quando eu não tinha o Pedro eu não faria. E hoje eu faço. Porque eu estou em casa, o Espírito Santo parece que me... Sim. É que a gente se aproxima dele de uma forma de total dependência, né? Né? E essa é a questão da intercessão, porque você realmente ali, você tem aquele tempo total para ele. Total. Então você começa a receber coisas de, meu Deus. E você começa a ver na Bíblia, né, quantas mulheres intercessoras bem-sucedidas. Né, que são exemplos na nossa vida. Nós estávamos falando da Esther, né? Se aquela mulher não fosse orar, interceder, olha quem ela se tornou. Mas, enfim, aqui é só um começo, né, menina? Só um comecinho do que vai ser esses 3 dias aí do evento da mulher intercessora. E se você quiser e desejar estar conosco, a Gabi vai passar as informações para vocês certinho. Vai ser um prazer enorme. Nós vamos contar algumas experiências que tivemos no nosso lar, experiências bíblicas, experiências pessoais, testemunhos maravilhosos, e você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito forte ao teu coração. Você consegue passar aí, Gabi? Antes de eu passar o principal ali, que é os dias, o horário certinho para vocês, eu queria falar para vocês que antes desse evento nascer no nosso coração, ele foi criado pelo Espírito Santo. Né? Então, isso que a gente está vivendo hoje, está passando para vocês, o Espírito Santo ele já sonhou, né? Ele planejou. E nós estamos só executando e fazendo aquilo que ele passou para a gente. Né? Porque esse encontro que nós vamos fazer agora é o Espírito Santo que deseja se encontrar com você. Né? O Espírito Santo ele te ama. Então, o que ele mais quer hoje é receber você. Né? Por isso que em outubro, né, o nosso mês, o mês das mulheres, nós queremos reunir vocês no dia 20, dia 21 e dia 22. Né? Esses 3 dias vão ser sempre às 8 horas da noite. Né? Nós vamos estar fazendo uma inscrição para todas as mulheres. Após esse vídeo, quando vocês assistirem, nós vamos estar também com as inscrições já liberadas para vocês fazerem. Então, vocês podem procurar a gente, tanto na rede social, quanto pessoalmente na igreja. Né? Então, esse evento que vai ser nesses 3 dias, 20, 21 e 22, a gente vai vão estar numa expectativa de te encontrar lá às 8 horas. Então, vocês já são bem-vindas já. O Espírito Santo cresce em vocês essa vontade, esse desejo de participar. Amém, amém. O endereço certinho da nossa igreja também vai estar aí. Isso, vai estar
estar também na descrição do vídeo, certinho. Meninas, que bom, né? A gente vai terminar o vídeo porque a gente quer tomar um café. Mas foi um prazer conversar com vocês, né? Tenho certeza que, como a Gabi falou, nasceu no coração de Deus. E também nasceu no coração para que nós estivéssemos levando isso às mulheres, tá? Deus abençoe cada uma de vocês. E espero vocês dia 20 de outubro, às 8 horas, na Igreja Batista Vida, aqui da Ilha dos Valadares, em Paranaguá.